Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Polícia investiga a morte de ganhador da Mega Sena no interior paulista. Comissão da Câmara de São Paulo aprova auxílio para órfãos de vítimas de feminicídio. Flamengo vence o São Paulo no Maracanã e está na final da Copa do Brasil. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. A gente não para de se reinventar por você. A Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou um projeto da Prefeitura que prevê auxílio para crianças que perderam a mãe por feminicídio. A Giovana Rizardo tem mais informações para a gente. Oi, Giovana, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. A comissão considerou nesta quarta-feira que a proposta está dentro da lei. O plano da Prefeitura é dar uma ajuda financeira para crianças e adolescentes que perderam a mãe por causa de feminicídio, que ficaram órfãos por feminicídio. Bom, Salsi, a regra vale para famílias com até 3 salários mínimos e o pagamento deve ser feito ao responsável legal do órfão, exceto em caso de autoria ou participação no crime. O auxílio vai ser pago até que o órfão complete 18 anos. O valor do benefício é de até 1 salário mínimo por criança e adolescente. Agora, esse projeto precisa passar por 2 audiências públicas e também por votação aqui na Câmara. Olha, segundo o Anuário de Segurança Pública aqui do Brasil, divulgado em junho, 3 mulheres são vítimas todos os dias no Brasil de feminicídio. Salsi. Obrigada, Giovana, pelos detalhes. A polícia investiga a morte de um ganhador da Mega Sena que recebeu 47 milhões de reais em 2020. Ele foi sequestrado no interior de São Paulo e o corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira. Jonas Lucas Alves Dias foi capturado enquanto fazia uma caminhada em Hortolândia. Segundo a polícia, foram feitas tentativas de saques das contas dele. Uma delas no valor de 3 milhões de reais. A gerente do banco desconfiou e não autorizou a operação. Ainda assim, os criminosos conseguiram transferir 18 mil por Pix e ainda sacar 2 mil reais em caixas eletrônicos. Jonas foi encontrado vivo perto de uma rodovia e com sinais de tortura. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. No Rio de Janeiro, a Prefeitura assinou um decreto para regulamentar a categoria dos mototaxistas. O Leonardo Aque conta os detalhes agora. Oi, Léo, boa noite para você. É isso mesmo, Salsi. Boa noite para você, boa noite a todos. A partir de agora, quem já trabalha no transporte de passageiros com motos vai passar por um cadastramento. O registro vai ser feito pela Secretaria de Transportes. Depois disso, os mototaxistas vão ter até 2 anos para adaptar os veículos e apresentar certidões e documentos necessários para exercer a função. Agora, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, as regras para os mototaxistas são as mesmas aplicadas para os motoboys e estão em vigor desde 2009. No Rio de Janeiro, o serviço de mototáxi estava autorizado há 5 anos, mas até hoje a Prefeitura não sabe quantos profissionais trabalham no setor. Salsi. Obrigada pelas informações, Léo. A Justiça de Minas Gerais aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réus 5 ex-integrantes da Secretaria de Estado da Saúde. Eles furaram a fila da vacinação da Covid-19 em fevereiro do ano passado, quando ainda não havia vacina para todo mundo. Vamos falar com a Virgínia Nalon. Virgínia, boa noite para você. Por qual crime eles vão responder, hein? Boa noite, Salsi. Todos viraram réus por peculato, que é o crime que o funcionário público comete quando desvia algo em benefício próprio. Entre os réus está o ex-secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral. Também vão responder por peculato o ex-secretário adjunto de Saúde, Luiz Marcelo Cabral Tavares, o ex-chefe de gabinete do secretário de Saúde, João Márcio Silva de Pinho, a subsecretária de Vigilância da Saúde, Janaína Passos de Paula, e a então diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis da Saúde, Janaína Fonseca Almeida Souza. A pena prevista para o peculato é de 2 a 12 anos de prisão e multa. Os réus não se manifestaram sobre a decisão. Salsi. Obrigada, Virgínia.
O Supremo Tribunal Federal marcou para esta sexta-feira a análise das decisões do ministro Edson Fachin, que limitaram decretos do presidente Jair Bolsonaro sobre a compra de armas e munições. Quem traz as informações direto de Brasília é o repórter Alessandro Saturno. Oi, Alessandro, uma boa noite para você. Olá, Salsi. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, o caso agora será analisado por todos os ministros no plenário virtual do STF. Eles vão ter 5 dias para decidir esse caso. Na semana passada, em uma decisão liminar, o ministro Edson Fachin, ele suspendeu trechos de decretos presidenciais que facilitavam a compra e o porte de armas. Ele limitou também os efeitos de uma portaria do governo federal que aumenta a quantidade de munições que podem ser compradas por atiradores. As decisões elas foram motivadas por ações de partidos de oposição e o ministro alega que a urgência é motivada pelo risco de violência política. Agora, Salsi, nesse julgamento que começa na sexta-feira, os ministros vão decidir se mantêm ou derrubam essa decisão do relator. Salsi. Alessandro, eu sigo com você porque o Tribunal de Contas da União arquivou a apuração sobre o uso de verba pública em manifestações do 7 de setembro do ano passado. Exatamente, Salsi, foi uma decisão por unanimidade. Esse caso, ele entrou e saiu da pauta 6 vezes em menos de um ano. Segundo o relator, o ministro Antônio Anastasia, o pedido de investigação ele foi baseado apenas em reportagens de jornais. O pedido de apuração ele foi feito pelo Ministério Público e a alegação era de que o presidente, durante o discurso de 7 de setembro do ano passado em Brasília e também em São Paulo, teria atacado o sistema eleitoral brasileiro e integrantes do Supremo Tribunal Federal. Durante a análise do caso, os ministros do TCU avaliaram que o processo não preenchia os requisitos para ser admitido. Ele não trazia, Salsi, elementos de legalidade, de ilegalidade e irregularidade. Então, dessa forma, os ministros do TCU decidiram arquivar o caso. Salsi, eu volto com você. Excelente noite. Obrigada, meu querido. Bom descanso para você. Eleições 2022, vamos ver como foi a quarta-feira dos candidatos à presidência. O presidente candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, foi a presidente prudente nesta quarta-feira. O comício foi no mesmo dia em que a cidade completou 105 anos e foi feito ao lado do candidato ao governo de São Paulo, o ex-ministro Tarcísio de Freitas. O presidente falou em acabar com as invasões de terra. O Lula fala que vai valorizar o MST. Eu praticamente acabei com as invasões do MST, titulando terras pelo Brasil. Aqui é um local onde o MST sempre foi muito forte. No governo FHC tínhamos invasão de terra por dia. No governo Lula, 20 por mês. No meu, 5 por ano. E vamos zerar nos próximos anos as invasões de terra, porque daremos dignidade aos assentados do MST, titulando terra para ele. Depois, Jair Bolsonaro veio fazer campanha aqui no Rio Grande do Norte. Durante o discurso, o candidato à reeleição destacou os investimentos na área social, como o Auxílio Brasil de R$ 600 e as obras de conclusão da transposição do Rio São Francisco. Em Natal, Bolsonaro também fez um passeio de moto e visitou regiões populares da cidade para cumprimentar eleitores. O candidato pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu em São Paulo com representantes de cooperativas. Lula ouviu pedidos para a criação de um ministério para promover políticas públicas para os povos do campo e da floresta. Lula prometeu investir recursos para alavancar as cooperativas e gerar empregos. Nós vamos ter que discutir qual é o papel do Estado para garantir emprego. Qual é o papel do Estado para garantir que a sociedade possa sobreviver? Uma cooperativa, ela não nasce de cima para baixo. Uma cooperativa só dá certo se ela for resultado da consciência das pessoas que querem criar cooperativa. A campanha mudou um pouco a estratégia. Tem investido em agendas pequenas. Alguns interlocutores da coordenação política calculam que essa reta final será apertada e que apenas 500 mil votos vão separar Lula de Jair Bolsonaro no primeiro turno das eleições. O primeiro compromisso de campanha de Ciro Gomes foi na Feira de São Joaquim, em Salvador. Ao lado da vice Ana Paula Matos, o candidato do PDT ao Planalto fez uma caminhada pelo local.
conversou e tirou fotos com apoiadores. Durante a visita, Ciro Gomes prometeu, se eleito, trabalhar para combater a informalidade. O candidato também criticou a campanha pelo voto útil no primeiro turno. Isso é terrorismo. Nosso povo humilhado, desempregado, faminto, não tem sequer o direito de votar em liberdade no sistema de 2 turnos. É fascismo puro do Lula e do PT. E isso nós temos que derrotar, tanto do fascismo corrupto da direita, quanto o fascismo corrupto da esquerda que o Lula representa. A candidata Simone Tebet, do MDB, fez uma visita ao Porto Digital, no Recife, considerado o maior polo de tecnologia do país. Ela acompanhou a apresentação e ouviu demandas de integrantes de empresas que estão instaladas na região. Simone Tebet também fez uma visita à Associação de Assistência à Criança Deficiente do Recife e depois participou de uma caminhada em um bairro da periferia da capital pernambucana. Assim como Ciro Gomes, a candidata também fez críticas aos pedidos de candidatos que estão à frente nas pesquisas pelo chamado voto útil. A eleição ela é de 2 turnos exatamente por isso, para que no segundo turno a gente faça, obviamente, a eleição dentro dos que forem a se apresentar. Eu estou extremamente otimista que a eleição está indo para a sua reta final e agora o eleitor está tendo a oportunidade de nos conhecer as nossas propostas. A candidata Soraya Tronic, do União Brasil, cumpriu a agenda de manhã na Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo. A advogada Soraya foi homenageada e falou sobre as propostas para a economia. Eu pude colocar aqui com os meus colegas toda a opção, tudo que nós temos para oferecer dentro do projeto principal nosso, que é a reforma tributária. Porque para cuidar de pessoas, eu preciso cuidar das contas. À tarde, a candidata veio para Brasília e seguiu com a agenda voltada para a área econômica. Soraya se reuniu com dirigentes do Instituto Unidos Brasil e recebeu propostas para a desoneração da folha de pagamento. Ela também participou de uma sabatina e de reunião com representantes dos Correios. O candidato do Novo, Felipe Dávila, visitou a Associação Comercial e Empresarial de Maringá, no Paraná. Ele voltou a defender a liberdade econômica. Dávila fez críticas ao modelo tributário do país, que, para ele, não favorece os investimentos e cria obstáculos para quem pretende empreender. Nós precisamos desburocratizar, simplificar regras, ter um sistema tributário voltado para ajudar o Brasil a retomar o investimento. O candidato do PTB, Kelmon Luiz, gravou o programa eleitoral. O ministro da Economia disse nesta quarta-feira que acredita num crescimento de até 3% do Produto Interno Bruto ainda neste ano. A previsão de Paulo Guedes foi anunciada durante encontro com empresários no Rio de Janeiro. O evento foi organizado pela Associação Comercial do Rio de Janeiro e pela Federação das Indústrias do Estado. Paulo Guedes fez um balanço das realizações à frente do Ministério e criticou as projeções conservadoras sobre o crescimento do PIB. Se não fizer nada daqui até o fim do ano, já cresceu 2,6%. Então, em vez de 1,5%, já está em 2,6% esse ano. E pode chegar a 3%. O PIB é a soma de produtos e serviços do país. Paulo Guedes também destacou as oportunidades de negócios, principalmente para pequenas e médias empresas. Segundo o ministro, o setor recebeu 48% do crédito disponibilizado pelo governo. Em vez de financiar o campeão nacional, você pode desalavancar, reduzir o endividamento e, ao mesmo tempo, com empréstimos como nunca houve para pequena e média empresa. Nunca eles receberam tantos recursos. O Brasil está crescendo, a inflação está caindo, nós estamos gerando muitos empregos e com um superávit fiscal. A Agência Nacional de Telecomunicações anunciou que mais 7 capitais vão contar com o sinal 5G e uma dessas cidades é Maceió. O sinal do 5G vai ser liberado a partir de segunda-feira. E além de Maceió, o acesso também fica disponível nas capitais Aracaju, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, São Luís e Teresina. Com essa nova leva, serão 22 capitais com o sinal ativado. E a previsão da Anatel é que até 27 de novembro, todas as capitais brasileiras tenham o 5G. Lembrando que para ter acesso à internet móvel 5G, o usuário precisa ter um celular habilitado para essa tecnologia. Agora vamos ver como foi o dia dos candidatos ao governo de São Paulo. Tarcísio de Freitas passou a manhã na região de Presidente Prudente, no oeste do estado.
O candidato do Republicanos participou de uma motociata junto com o presidente Jair Bolsonaro. Depois discursou para os eleitores. Disse que pretende investir nas cidades do interior. Vamos fazer do Oeste a terra da prosperidade, da prioridade, da promoção do desenvolvimento, a terra do emprego. Nós vamos combater a desigualdade regional com incentivo regional. O governador Rodrigo Garcia, candidato à reeleição pelo PSDB, esteve em cidades da região de Campinas, no interior paulista. Durante a caminhada, conversou e tirou fotos com apoiadores. Também ouviu comerciantes e moradores locais. Garcia falou sobre as propostas que tem para a região. Vamos trabalhar muito para combater a desigualdade social, com projetos importantes para ajudar quem está precisando. Trabalhar muito para melhorar a infraestrutura, trazer qualificação de mão de obra, educação para gerar emprego. E tudo isso tem muito a ver com Hortolândia e com toda a região metropolitana. O candidato do PT, Fernando Haddad, deu entrevista para uma TV em São Paulo. Elvis César, do PDT, participou de uma sabatina. Depois se reuniu com um grupo de ecotrabalhismo. O candidato do Novo, Vinícius Poit, atendeu veículos de imprensa pela manhã. O Procon de São Paulo recebeu em um mês mais de 28 mil reclamações de consumidores que se sentiram prejudicados ou caíram em golpes na hora de comprar pela internet. Os criminosos já conseguem enganar ao mesmo tempo quem compra e também quem vende online. Um prejuízo equivalente a 2 meses de trabalho duro. O pintor Leandro perdeu R$ 4.400 num golpe que mais parecia o roteiro de um filme, de tão bem elaborado. A pessoa é muito treinado. Conversa com você pelo telefone naturalmente. Leandro já estava acostumado a comprar e vender motos e carros pela internet. Nunca tinha sido enganado. Primeiro, viu fotos de uma moto com preço atraente em uma rede social. O anúncio de um site conhecido despertou interesse, mas logo no primeiro contato, o suposto vendedor passou a negociar por mensagens no celular. Olhei os vídeos, olhei a documentação, numeração. O pintor fez questão de ver a moto e foi até a casa de um homem que acreditou ser um amigo do vendedor. Era, na verdade, o dono, que também se chama Leandro, e foi enganado pelo golpista. Ele contou para mim que ele era amigo do Leandro, que estava ajudando um amigo a vender a moto. E para o Leandro, ele contou que eu era um funcionário dele que ia ver a moto. Logo depois da visita, o negócio foi fechado e a transferência via Pix foi para a conta de um laranja. O verdadeiro dono jamais recebeu o valor. A moto também não foi entregue. Só no mês passado, o Procon de São Paulo registrou mais de 28 mil reclamações de consumidores que se sentiram lesados por lojas e plataformas virtuais que comercializam todo tipo de produto. Mas essas denúncias se multiplicam no Brasil quando essas lojas virtuais também são usadas e vítimas dos golpistas. Foi o que aconteceu no caso do Leandro. A plataforma foi usada pelo criminoso. Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, somente uma das plataformas de venda já acumula 209 reclamações até agosto. Esse especialista em direito digital e crimes virtuais faz um alerta. Encontros presenciais como o de Leandro podem ser arriscados. Marque sempre em lugar público. Um shopping center, um metrô, um local aberto e com grande volume de pessoas passando. Outra dica é optar por transações como transferências bancárias, que oferecem uma maior garantia para quem compra. Eu tenho certeza que eu perdi esse dinheiro. Representantes da plataforma de vendas online, usada como exemplo pela Secretaria Nacional do Consumidor, não quiseram comentar o assunto. Agora os destaques internacionais. Nos Estados Unidos, uma jovem foi condenada a pagar o equivalente a quase R$800 mil por matar o homem que a estuprou. Piper Lewis, de 17 anos, terá que pagar a quantia para a família do acusado. Além disso, a adolescente vai cumprir 5 anos de liberdade condicional, com dispositivo de rastreamento. Ela admitiu que matou o homem com 30 golpes de faca enquanto ele dormia.
Uma ex-assessora do ex-governador de Nova York, Andrew Cuomo, entrou com uma ação por assédio sexual. A funcionária disse que Cuomo fazia comentários inapropriados durante o trabalho. Em um deles, o democrata teria perguntado se ela poderia ter relações sexuais com um homem mais velho. O ex-governador renunciou em agosto do ano passado, depois de denúncias de assédio sexual e conduta imprópria com ao menos 11 mulheres. Centenas de imigrantes venezuelanos lotam os abrigos de El Paso, no estado americano do Texas. Eles esperam uma decisão judicial sobre a entrada nos Estados Unidos. Quem traz os detalhes é o correspondente Vandrei Pereira. Bem, por causa da superlotação, os centros destinados a acolher os requerentes de asilo têm liberado os grupos de imigrantes. Só na última semana, os locais destinados aos imigrantes receberam mais de 1.000 pessoas, quase o dobro da capacidade máxima. Por causa disso, a grande maioria vai parar nas ruas sem ter para onde ir. Segundo a Patrulha de Fronteiras, os imigrantes são liberados provisoriamente perto de abrigos comunitários e de estações de ônibus por toda a cidade. As autoridades locais trabalham com o Departamento de Alfândega para encontrar novas acomodações. De Orlando, Vandrei Pereira. Na Inglaterra, a capital Londres parou para ver passar o cortejo da Rainha Elizabeth II. A enviada especial Thaís Furlan acompanhou. No fim da tarde de Londres, os portões do parlamento foram abertos ao público. Os primeiros a entrar já aguardavam na fila há mais de 24 horas e puderam ver o caixão apenas por poucos segundos. Mais cedo, o cortejo parou a capital inglesa. Durante 38 minutos, o rei Charles III, os irmãos dele e os filhos, os príncipes William e Harry, fizeram o percurso até o parlamento a pé, junto com o caixão. Uma rápida celebração com a presença da família real foi realizada antes do início do velório público. 750 mil pessoas devem se despedir da Rainha Elizabeth até a próxima segunda-feira. De Londres, Thaís Furlan. E durante o velório da Rainha Elizabeth II, um guarda real caiu perto do caixão e precisou ser socorrido. A imagem da transmissão mostra, em um primeiro momento, o guarda com dificuldade em se manter em pé. Em seguida, ele perde o equilíbrio, cai e bate com o rosto no chão. Outros guardas que estavam ao lado tentam socorrê-lo. O incidente parecia um desmaio, mas não foram divulgados detalhes. A segurança também foi reforçada em Windsor, onde vai ser realizado o funeral de Estado da Rainha Elizabeth II. Quem traz os detalhes é a correspondente Patrícia Nielsen. A cerca de 40 quilômetros da capital britânica, ruas foram bloqueadas e filas se formam perto do palácio que vai receber autoridades do mundo inteiro para o último adeus à rainha. Essa já é considerada a maior operação policial da história do Reino Unido. Após uma cerimônia na Abadia de Westminster, na próxima segunda-feira, chefes de Estado e a família real seguirão em cortejo para o Castelo de Windsor. A data foi decretada como feriado nacional. O presidente Jair Bolsonaro e o americano Joe Biden estão entre os líderes confirmados. O último funeral de Estado em território britânico foi há quase 70 anos, na morte do primeiro-ministro Winston Churchill. A rainha será sepultada nos terrenos do castelo, ao lado do marido, o príncipe Philip, que faleceu em abril do ano passado. De Londres, Patrícia Nielsen. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que as chances de paz na Ucrânia são mínimas. A declaração de que a guerra estaria longe de acabar teria sido dada pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. Guterres disse que conversou por telefone com o líder russo nesta quarta-feira. Durante a ligação, eles discutiram assuntos como a situação da usina nuclear de Zaporíssia e a exportação de grãos dos portos ucranianos. E o prefeito de uma cidade da Ucrânia reencontrou a mãe depois de quase 6 meses separados pela guerra. A mãe de Vyacheslav Zadorenko correu e abraçou o filho. Emocionada, ela disse que sabia que ele voltaria para buscá-la. O reencontro só foi possível porque o exército ucraniano reconquistou o território onde os dois moravam. A região de Kharkiv, perto da Rússia, está sob controle de Moscou desde março.
Nos primeiros 7 meses deste ano, mais de 300 idosos desapareceram em Minas Gerais. Parte deles sofre de doenças que comprometem a memória. Um drama para as famílias e um desafio para a polícia. Esta festa foi o último momento de alegria para a família da dona Terezinha. A aposentada de 73 anos desapareceu no início de julho. A filha conta que foi tudo muito rápido. Saí perguntando, alguém viu minha mãe? Mas ninguém tinha visto. Câmeras de monitoramento registraram a idosa sozinha na rua em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Érica diz que foi à delegacia, mas foi orientada a continuar procurando. Orientaram aí nos hospitais para ver se ela não estava. Segundo a Polícia Civil, não existe um prazo para que seja aberto um inquérito sobre pessoas desaparecidas. E no caso de idosos, a urgência do início da investigação deve ser ainda maior. A partir do momento que a pessoa quebrou a sua rotina, que a pessoa está fazendo algo diferente do que ela vem fazendo no dia a dia, ela já pode ser dada como uma pessoa desaparecida. Só nos primeiros 7 meses deste ano foram registrados mais de 300 desaparecimentos de idosos em Minas Gerais, mais que 60% do total do ano passado. Esta médica diz que algumas doenças podem comprometer a memória e prejudicar a mobilidade dos idosos. Frequentemente o Alzheimer, algumas alterações vasculares, cerebrais, alguns tipos de AVC. Angustiada, Érica diz que segue à procura da mãe. A gente não dorme, acorda de madrugada já esperando só clarear o dia para sair, mas não encontramos. Agora o futebol. O Flamengo está na final da Copa do Brasil. O São Paulo foi até o Rio e não conseguiu reverter a vantagem do rubro-negro na primeira partida. O tricolor paulista precisava vencer por 3 gols de diferença para seguir na competição, mas levou um gol aos 36 minutos do primeiro tempo. Arrascaeta recebeu de Everton Ribeiro na área e finalizou na saída de Jandrei. Final, Flamengo 1, São Paulo 0. O time carioca é o primeiro classificado para a final da Copa do Brasil. O outro sai do jogo entre Corinthians e Fluminense nesta quinta-feira. Este foi o Jornal da Record. Outras informações às 7 da manhã, na primeira edição do JR 24 Horas. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.